Noite, já estamos aqui. Que delícia, viu? Que bom que vocês vieram, que bom que vocês estão chegando. Vai chamando aí o pessoal. Deixa eu já colocar aqui, ó. O pessoal tá entrando. Olá! O pessoal já tá entrando para nossa live. Vocês estão me ouvindo? Só vai falando aí se tá tudo bem, se vocês estão me escutando. Oi, Dani, o pessoal da nossa equipe tá em peso aí. Boa noite. Oi, Tati. Que legal que vocês estão aqui. Hoje eu vou receber uma médica que eu admiro muito o trabalho dela. Aliás, né? Além de tudo, é ela que cuida de mim. Olha lá, a Zizi diz que já está prontinha. A Noeli falou, tô na área. Vamos lá, então. Boa noite. Ah, pessoal do Amanhecer todinho aí já. Oi, olha lá o pessoal do Amanhecer e do Health todinho aí. Boa noite, sejam bem-vindos. Doutora Bianca já está entrando. Na live de hoje, nós vamos conversar sobre o tema que vocês tanto pediram para eu trazer. Vocês pediram para eu falar sobre a relação do perdão com a obesidade e com as doenças do corpo. E aí, ninguém melhor do que a doutora Bianca para bater esse papo com você. Eu vou chamar a doutora Bianca para ela já entrar aqui. Prontinho. Oi, Bia! Oi, Drica, boa Boa noite. noite, minha amiga. Que delícia. Que bom que você disse sim de novo para mim, né? Ah, para você eu sempre falo sim, né, Drica? Eu fico muito feliz. Obrigada, viu, Bia? De verdade. Eu sei que a sua agenda é louca, eu sei que o seu dia foi assim, né? Você me falou que fez um monte de coisas, mas eu estou muito feliz que você veio aqui. Os meus seguidores, eles estavam ansiosos para que eu falasse de perdão e relacionasse o perdão às doenças, né? A obesidade, as doenças do corpo. Eu falei, não, quem vai falar sobre isso é a doutora Bianca. Bia, eu sei que um monte de gente te conhece, mas eu sei também que tem muita gente que está chegando no seu Instagram, está chegando no meu, então eu queria que você se apresentasse. Quem é a doutora Bianca Cabral? Ô, Dri, obrigada. Eu vou falar um pouquinho. Você tá me enxergando bem? Bia, tá um pouquinho embaçadinho, mas eu tô te Embaçado, né? enxergando, é. Espera aí rapidinho. Deixa eu ver se assim fica melhor. Melhorou? Melhorou, para mim melhorou um Ah, pouco. tá. Será que é a luz? Não, eu acho que era a câmera mesmo que estava É, embaçada. agora deu uma melhorada, sim. Melhorou, né? Então, tá bom. Melhorou. Gente, então boa noite para todas vocês. Drica, muito obrigada por ter me convidado. Para quem ainda não me conhece, eu sou a doutora Bianca Cabral, sou médica, sou pós-graduada em nutrologia, medicina funcional e gastroenterologia. E na medicina funcional a gente acaba avaliando o corpo como um todo, né, Dri? E quando a Sim, gente avalia o corpo como um todo, as emoções fazem parte desse corpo, né? com E eu toda vejo que certeza. muitas pessoas ignoram essa parte emocional quando vai tratar as doenças e até mesmo como quando vai tratar a obesidade. Quantas vezes a gente não ouve pessoas, até profissionais da área da saúde, falar esses dias tem um treinador, que eu não vou falar o nome dele, mas o Instagram dele, ele vive ofendendo, né, quem é gordo e falando, é falta de motivação, é falta de vergonha na cara, Sim, é falta de não sei o quê. A pessoa faz isso, sendo que tem muita coisa envolvida com a obesidade e que não é muita. falado. E principalmente fatores emocionais, que é o que a gente vai falar nessa live de hoje. Bora lá então, Bia. Você sabe que no programa Família Amanhecer, eu Hum, estou trabalhando com eles, nessa turma, a gente está falando sobre o perdão. E é hum, interessante porque no seu programa, que é uhum, o programa Health, para falar de cuidados com o corpo, para falar de saúde, a uhum, gente fala do emocional, né? As pessoas às uhum, vezes chegam para você como médica
E aí ela só está sem voz. Tá com problema aí? Vocês não estão escutando a Eu gente? tô te escutando. Pessoal, falem aí se vocês estão nos ouvindo. Se tá tudo bem aí. Vocês estão nos ouvindo? Fala para mim, se sim ou se não. Não? Não? Peraí. Não dá. Ah, então, Estamos. sim. Ah, tá, então beleza. E aí, Bia, as pessoas chegam para você, eu acho que isso já aconteceu várias vezes, Uhum. faz tudo quanto é exame, você pede lá, porque quando você pede os exames, eu sou sua paciente, eu sei disso, você pede mais de 40 exames, você não tem dó de destrinchar tudo, Sim. e aí você olha tudo, os exames estão razoavelmente ok, ou estão ok, e não tem nada aparentemente físico. O que a gente tem visto no Health e eu tenho visto também no Amanhecer? Que às vezes o emocional ele mexe muito mais com a pessoa do que a parte física. E aí eu escolhi trabalhar o perdão. Por quê? Porque a falta de perdão não é uma questão do coração. Não é simplesmente uma questão do coração ou da mente. Ela se imprime no nosso corpo. Uhum. A mágoa, ela pesa no corpo. E isso transforma em sintomas, em obesidade, em dores. Então, eu queria conversar com você hoje. Eu escolhi alguns tópicos, queria saber se você topa. O primeiro que eu queria que você Claro. dissesse era sobre essa questão da dimensão emocional e psicológica. O que você tem visto como médica? As pessoas guardam mágoa, guardam rancor, essa coisa toda, e isso se transforma em quê no corpo dela? Como que é isso para você? Eu sempre gosto de abordar isso com os meus pacientes. Eu vou, para ficar mais fácil para as pessoas, eu até me recordei de alguns casos clínicos que eu acompanhei e que envolvia muitas emoções. Não a Sim, obesidade em si, mas até outras doenças. Eu sei que nosso foco é a obesidade, mas para usar como exemplo, eu vou falar claro. até de outras pessoas. Por exemplo, Dri, eu atendi uma paciente que ela sofria com candidíase de repetição. Quem não sabe, a candidíase ela é causada por um fungo chamado Cândida e gera um corrimento vaginal, uma coceira, prurido e é bem desconfortável, né? E essa paciente, ela já sofria há mais de 10 anos com candidíase de repetição. Ela já tinha tentado vários médicos do Brasil, ela já tinha ido em tudo quanto é canto, tomado tudo quanto é remédio. E aí ela resolveu me procurar porque ela via que eu falava muito da relação da cândida com o intestino, né? Com o Certo. supercrescimento fúngico e intestino delgado. E aí ela veio em consulta, realmente ela tinha cândida no intestino. A gente tratou o intestino dela. Tipo, fizemos tudo, modulação intestinal bonitinho. E não resolveu o problema dela de candidíase e de repetição. E a gente tentou todo tipo de estratégia que você imaginar. Chegou uma hora que eu falava assim, gente, não tem cabimento. Isso não está melhorando. E eu sabia que ela era regrada, ela não estava Sim, mentindo sobre a dieta, nem nada. Eu sabia que ela estava fazendo, ela ela era era uma paciente dedicada. bem regrada mesmo. Aí eu resolvi conversar melhor com ela, né? Eu fui conversando com ela para ver se ela tinha algum trauma em relação à relação sexual. Por quê? Porque se ela ficasse com cândida de forma recorrente, ela não tinha relação sexual com o marido dela. Ela Com era certeza. casada. E aí ela não conseguia ter a Interessante. relação sexual quando a cândida estava atacada. E aí, conversando com ela, eu comecei a perguntar, mas você já passou por alguma coisa, né, que tem a ver com a relação sexual? E aí ela me contou que ela foi abusada sexualmente. Ah, que interessante. Ela foi abusada sexualmente por um membro da família e depois desse abuso sexual foi que ela começou a ter candidíase de repetição. E aí, como a gente já tinha feito tudo para tratar ela, eu encaminhei ela para fazer a terapia sistêmica e resolver essas questões dela. E depois que ela resolveu, ela se curou da candidíase de Bia, repetição. que Nunca mais ela teve. caso mais interessante. Maravilhoso, né? Esse foi. Eu nunca imaginei que candidíase por repetição poderia acontecer dessa forma. Então, Assim, assim, ter essa relação.
Então assim, era muito mais emocional essa questão da Cândida, da Sim, relação com o sexo, do que com o problema em si. Porque, veja bem, ela já tinha tentado com a medicina tradicional, ela tentou com a medicina funcional, também não estava resolvendo, e só sim. depois que ela acabou tratando as emoções dela é que o problema dela foi resolvido. Outro ponto também que eu pensei em falar foi uma outra paciente minha que ela tinha câncer de mama, ela desenvolveu o câncer de mama e ninguém da família dela nunca tinha tido câncer de mama, não tinha histórico e tudo mais. E isso eu vi repetir em várias pacientes minhas. Foram várias, eu vi várias pacientes minhas com o mesmo problema emocional desenvolverem câncer de mama, que sempre são mulheres que foram traídas. Sério, Bianca? Sério, começa a observar isso. Não tô falando que Sim, todas, não é né? uma Não tô falando. regra. Gente, não é uma regra, não é? Ah, Sim, não é todo uma mundo que regra. tem câncer de mama foi traído. Não. É, não, não é. Mas Sim, pode acontecer da mulher desenvolver o câncer da mama porque ela teve aquele sentimento de traição. Ou pode ser traição do marido, ou traição do filho, ela se sentiu traída pelo filho. Mas eu sim, comecei a observar isso nas minhas pacientes mais velhas com câncer de mama ou minhas pacientes que passavam por algum divórcio muito dolorido, muito que mexeu muito com as emoções dela, acabarem ali atacando o feminino, né? Porque o feminino da mulher é a mama. é a E daí mama. acabar atacando o câncer de mama. Tanto que já aconteceu de pacientes terem nódulos e que a gente faz biópsia e dá maligno, e eu já pergunto para a paciente, eu falo, você tá com algum problema no casamento? Aí às vezes a paciente fala, ai, meu marido me traiu, eu resolvi perdoar, eu continuo no casamento. Enfim, então assim, a gente vê que são várias histórias, né, que vão se repetindo. E a questão da obesidade é a mesma coisa, né, Dri? Eu já tive uma paciente com obesidade que a questão dela era o abandono. É Ela muito forte. é muito forte, né? Ela se sentia abandonada e a questão da gordura veio como um mecanismo de defesa, né, para ela, porque ela se sentia insegura. E querendo ou não, gente, a gordura num corpo de uma pessoa obesa que se sentiu insegura, abandonada, ela serve como proteção. A pessoa se sente protegida, é como se ela afastasse os É. outros dela, né, Dri? É como se tivesse ali uma barreira que afasta as pessoas dela. E não só nessa questão do abandono, a gente pode trazer até mesmo para pessoas que sofreram abuso sexual, né? Que é muito Mulheres forte também. Mulheres que sofreram abuso sexual na infância talvez entendam que se elas estivessem acima do peso, se elas estiverem acima do É. peso, ninguém vai abusar delas. Para não ter essa questão de se sentir atraída, né, Bia? Eu Isso. fico obesa, eu fico feia, e aí isso me protege. Cria Uhum, para mim uma sistemática de proteção. E aí uhum. ninguém vai mexer comigo, ninguém vai mais me tocar. Gente, isso é muito forte. Isso é muito comum. Eu já Muita. atendi também pacientes assim, coaches assim. Já atendi vários dele. Agora eu queria te fazer uma pergunta. Eu gosto muito quando você traz esses cases assim, e eu gosto muito quando você fala sobre a questão da compulsão alimentar. Uhum. As pessoas que se escondem e que, assim, elas querem trazer alguma coisa. O que, que tem a ver? Compulsão alimentar, qual é a visão que você tem? Da compulsão alimentar, da raiva, da compulsão alimentar, da pessoa que vai lá. Como que é essa construção para a medicina ou para a sua forma de pensar? Tá, assim, a primeira coisa que a gente precisa lembrar aqui nessa live é que todo vício é uma âncora de algo, né? A pessoa que ela tá viciada, seja por compulsão alimentar na comida, ou seja porque ela tá viciada em pornografia, seja porque ela tá viciada em álcool, seja porque ela tá viciada em doce, e por aí vai. Então, todo vício é feito como uma âncora que essa pessoa vai usar. E uma âncora do quê? Dos próprios sentimentos, né? Quando a pessoa tem compulsão alimentar, ela tem gatilhos que levam a ela a essa compulsão. Então, gatilhos de raiva ou de felicidade. Eu já peguei uma paciente que ela comia de alegria. Então, todo dia que acontecia algo bom, ela tinha compulsão alimentar.
Como Se se ela fosse era para comemorar, para celebrar mesmo. para celebrar. Então, assim, ó, se ela era promovida no trabalho, ela ficava tão feliz, tão feliz, tão feliz, que ela tinha episódios de compulsão alimentar toda vez que acontecia algo muito bom na vida dela. Então, o que que ela relacionou? Ela relacionou a comida com esse sentimento de alegria, de comemoração. A mesma coisa também a questão da tristeza. Tem pessoas que, eu tô triste, eu como, e quando eu como, por exemplo, eu tô triste, eu vou lá e como doce, eu tenho liberação de serotonina, ou tenho liberação de dopamina. E aí eu me sinto melhor. Mas depende muito do nível da compulsão, né? Porque chega um momento que a compulsão alimentar é tão séria que a pessoa come qualquer coisa, né, Dri? E aí já é um pouco mais sério. Por exemplo, a minha paciente, ela comia até feijão congelado. Se tivesse na geladeira. A Sério? compulsão dela era tão forte que ela pegava o feijão congelado e comia feijão congelado. Por quê? Porque ali tem uma descarga emocional, uma liberação Muito de forte. dopamina. Só que é um ciclo, né? Porque a pessoa que chegou nesse nível de compulsão, depois que ela termina de comer, ela se sente mal, né? Então ela fica É um naquele, ciclo, é né? um É um ciclo ciclo devastador. devastador. Então, assim, a gente precisa tentar entender no sentido da compulsão alimentar, por que que ela virou aquela âncora. Quais são os sentimentos relacionados àquela compulsão? É sentimento de alegria? É sentimento de raiva, tristeza, falta de perdão, ressentimento, traumas familiares que Sim. fazem você comer? Porque, por exemplo, às vezes você foi aquela criança que a sua mãe te ensinou que não pode desperdiçar comida, É. que deixar comida no prato é pecado, que muita gente passa Tá passando fome. fome. Gente, eu via isso mesmo. Você come É. tudo, porque você pensa que tem um monte de gente passando fome, que você não quer. Como isso é forte, né, Bia? E olha como isso é terrível. Porque a criança que foi ensinada que ela tem que comer tudo, mesmo depois dela já estar satisfeita, com o tempo que ela vai fazendo isso, comendo mesmo sem fome, ela começa a desequilibrar o centro da fome e da saciedade. E aí o corpo começa a desenvolver resistência à saciedade. Então é aquela pessoa que come, come, come e não se sente satisfeita mais. Por quê? Porque ela não respeitou os comandos de saciedade do corpo dela. E ela acaba desenvolvendo uma compulsão alimentar por causa disso. Ou também, Dri, pessoas muito inflamadas, né? Pessoas muito inflamadas. Porque, gente, assim, ó, a comida inflama, a falta de sono inflama, mas nada inflama mais do que o estresse. O estresse é Sério? o maior causador de inflamação. Tanto que a gente vê que pacientes com doenças intestinais inflamatórias, eles podem fazer tudo. Que nem síndrome do intestino irritado mesmo. Pode ir lá fazer dieta, pode tomar o suplemento que for. Que se ele continuar doido da cabeça, ansioso, passando mal no trabalho, com raiva do chefe, enlouquecendo todo mundo, não tem remédio que vai sarar ele, que vai curar ele. É um conjunto de coisas. E esse conjunto de coisas envolve as emoções, né, Dri? Ô, Bia, deixa eu te perguntar uma coisa que agora você me provocou aqui, veio uma pergunta. Você diria, então, que é aquela frase que fala assim, o corpo materializa o que a mente não solta. Com certeza, né? O nosso corpo, ele fala. E as emoções que são reprimidas ou que são internas, eu falo que quem. A gente tem mania, né, de ficar chateado com quem é muito boca aberta, né? Que xinga Sim, todo mundo, fala tudo que pensa. é, Geralmente essa pessoa é mal vista. Mas essa é. pessoa é a pessoa que não adoece. É a pessoa que coloca pra fora, né? É a pessoa que não adoece, porque ela põe tudo pra fora, nada pra dentro, tudo dela pra fora. Ela já se desconta ali, tá tudo certo. Agora, pior é a pessoa que implode pra dentro, né? A pessoa que Ah, tá. engole as emoções, né? Essa pessoa que implode pra dentro, que engole as emoções, eu até quis falar isso de engolir as emoções, porque, por exemplo, a pessoa que fica muito quieta diante de situações que ela se sentiu injustiçada Sim. ou que aconteceram na vida dela, ela pode desenvolver o quê? Câncer de tireoide. É muito comum em quem Ah, não tem a fala ver. o que sente. Poxa, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. É. Então, assim, eu até falo muitas vezes para as minhas pacientes que muitas vezes a obesidade não é o problema, né? Mas sim a solução que o corpo encontrou para lidar com alguma dor. Que louco, né, Bia? E assim,
essas emoções negativas, elas constantemente também vão ativar, de repente, o sistema imunológico. Vão. Eu sei que você é super aí, atende um monte de gente. E aí eu queria te falar, porque as pessoas têm me perguntado muito, qual é a relação do não perdoar, do guardar mágoa, do guardar rancor, essa coisa toda com as doenças autoimunes. Sei Ai, lá, muita relação. lúpus, Hashimoto e por aí vai. Muita, muita relação, tá? E é totalmente assim, uma coisa relacionada com a outra. Primeiro, isso já é até comprovado cientificamente, tá, Adri? Teve até no Congresso de Medicina Funcional do ano passado, eu até compartilhei alguns artigos científicos lá no Health com os nossos alunos sobre isso. Pessoas negativas, com pensamentos ruins, sentimentos ruins, elas podem ter uma queda de mais de 40% no sistema imunológico. Tanto que na época do Covid, também isso foi muito mostrado, que pessoas que estavam com muito medo do Covid, ou muito medo de morrer, o sistema Sim, imunológico daquelas pessoas poderiam ficar deprimido. Olha isso, poderia fortíssimo. gerar uma imunossupressão desse sistema imunológico e ele não funcionar como deveria. E é por isso a apresentação que teve no Congresso do ano passado foi sobre câncer, de forma específica. O que, que eles Sim. mostraram? Eles mostraram o poder da fé. E aí eu vou trazer essa questão do poder da fé, porque a fé também envolve as Eu gosto emoções, muito né? dessa parte. Envolve Pode as ser polêmica, mas eu emoções, amo. as emoções da gente acreditar que aquilo é real, que aquilo vai acontecer. E aí esse Sim, estudo veio mostrando que pessoas que têm fé, independente se é fé em Deus, fé em qualquer coisa, o estudo mostrava. Ou seja, sim. dependia dos pensamentos da pessoa. A pessoa que era uma pessoa positiva, que tinha pensamentos positivos, e que ela tinha fé, e tinha alguma religião em que ela acreditava e que ela se Sim. apegava durante o tratamento do câncer, essas pessoas tinham um sistema imunológico mais eficaz no combate do câncer, fazendo o mesmo tratamento que pessoas com pensamentos negativos, pessoas que não tinham religião, não tinham fé em nada, às vezes até morriam do Gente, que câncer que outras se comparativo. curavam. E tudo isso por causa do quê? Das emoções, da fé da pessoa, da forma como ela encarava, a atitude que ela tinha ali. Então, assim, realmente, né? O sistema imunológico, até a oração, né, Dris, também é comprovado, tá, pessoal, Sim, cientificamente. cientificamente. Quando a gente está orando, o nosso corpo ativa todo o nosso sistema imunológico. Então, a oração tem o poder de melhorar o nosso sistema imunológico. Então, pensamentos ruins, negativos, mágoa, rancor, porque a doença autoimune nada mais é do que os anticorpos atacando o seu próprio corpo, né? Você está produzindo anticorpo que está atacando você mesma. Então, eu falo que a doença autoimune ela tem muito a ver com ressentimento, né? Quando você tem muito sentimento de culpa, de dor, quando você não consegue liberar perdão. Então, o seu sistema imunológico tenta te destruir, porque a culpa, gente, o ressentimento, a falta de liberação de perdão é igual um veneno. Você toma esperando que o outro morra, Ai, que né? comparação perfeita essa metáfora que você trouxe. Repete para eles, Bia. Super gostei. Que a falta de liberar perdão é como um veneno que você toma esperando que a outra pessoa vá morrer. Mas quem morre é você. Quem E morre é é você. a Muito verdade, forte porque isso. o seu sistema imunológico não vai atacar o outro quando Vai você não atacar libera você. perdão. Cara, que Vai atacar é legal. você mesmo, tá? Então a doença autoimune, a fibromialgia, quando a gente vê aquela mulher que tem dor em tudo, o corpo inteiro É, dói. O que que seu corpo está querendo te dizer com essa dor? O que que você passou? Quais são as memórias, sim. né, que esse corpo tem e que ele está manifestando em dor? Então, a doença autoimune, principalmente, tem muito a ver com a falta de perdão. Eu acho que de todas as doenças é a mais relacionada com a falta de perdão é a doença autoimune. Ô, Bia, e eu sei que você também já atendeu pacientes com muitos problemas de pele. Sei lá, acne, dermatite, psoríase, principalmente a psoríase, né? Também tem essa correlação com a emoção, também tem essa correlação
Porque às vezes a pessoa fica passando creme e vai no dermatologista e faz um monte de coisa e não vai. É, Não melhora. é. Como que você vê isso também? Tem sim. Por quê? Porque as emoções também mexem com os nossos hormônios, Dri. E quando a gente tem as emoções muito alteradas, a gente pode acabar atrapalhando ali o cortisol, que é o hormônio do estresse. E o cortisol alterado também vai alterar nas mulheres, principalmente, os hormônios sexuais femininos. Por exemplo, a via do cortisol, da produção do hormônio do estresse, é a mesma via da progesterona. Que é a progesterona, gente, é o hormônio da calma feminina. É o hormônio que faz você dormir, é o hormônio que deixa a pelezinha boa, é o hormônio que faz a mulher não ter cólica, que faz a mulher não menstruar muito, não ter mioma, não ter endometriose, não ter melasma. Eu falo que a progesterona é o hormônio da beleza que faz a mulher dormir a noite toda, dormir bem, tá? Só que esse hormônio ele é produzido na mesma via do cortisol. Quando a mulher é uma mulher muito estressada, né, uma mulher que envolve muitas emoções no trabalho, tem muito trauma, é uma mulher muito rígida e tudo mais, ela começa a produzir muito cortisol. Essa produção de cortisol diminui a produção de progesterona, porque a via é a mesma. Então, o corpo vai priorizar. O corpo sempre prioriza o cortisol, gente, porque o cortisol é essencial para viver. A progesterona não. Tanto que as mulheres com menopausa tá tudo viva aí. Capengando, mas estão tudo viva, né? Tudo capengando. É, tá sobrevivendo, né? Tá aí. Mas estão sobrevivendo. Então, assim, o corpo sempre vai priorizar a produção de cortisol. E aí isso vai gerar predominância estrogênica. E predominância estrogênica vai gerar endometriose, mioma, melasma, acne, né? Então, para você ver, as emoções Criança. também podem adoecer. E aí, pensando nisso, nossa, aí a gente vai muito mais profundo, porque aí a gente entra naquela história, por exemplo, da mulher que é muito ativa, passa por muito estresse, trabalha fora, tem que dar conta de tudo. Essa mulher é maravilha. A mulher maravilha, a mulher guerreira, é a mulher que vai ter endometriose. É a mulher que vai ter adenomiose. É a mulher que vai ter mioma. Olha o Tô corpo já passada, Bianca. manifestando as emoções, Tô passada. né? Porque no impacto, né, na saúde, falando um pouco aí do processo de coach, do processo terapêutico, a depressão, ela é o peso da mágoa. É aquilo que eu não liberei e me levou a uma tristeza profunda. Uhum. A ansiedade é o medo de eu reviver feridas do passado ou do que vem à frente. Agora, quando você me traz toda essa explicação de como isso mexe, né, como esses hormônios mexem, é assustador. Olha É, lá, elas estão confirmando aqui o que você disse. é. Tem várias pessoas falando, olha. Travou aqui para mim. Travou para vocês, Bia? Acho que deu uma travadinha aí a Bianca. Vamos ver se a Bia consegue voltar. Eu estou com melasma. Acho que deu uma travadinha aqui. Travou, mas a doutora Bianca já está voltando. É, deu uma travadinha, né? Mas vocês estão me escutando? Ou travou só a doutora Bianca? A Bia travou, né? Vocês viram como é importante? Tudo que a doutora Bianca trouxe para vocês até aqui. Então é muito importante. Sim, seu vídeo está movimentando muito. É, a doutora Bianca, ela travou aqui para mim também. Travou só o da Bianca. Acho que eu vou ter que sair e voltar depois. Deixa eu chamar aqui, peraí. Caiu, peraí. Ela vai voltar. Peraí. Ela colocou aqui que ela está tentando voltar. Aqui, ó, voltou. 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 Ô, Pronto. Bia, o pessoal está aqui confirmando tudinho que você falou.
É. É muito forte o que você disse aí Uhum. sobre os hormônios, sobre essa questão da menopausa. E imagina a mulher que na menopausa, Bia, ainda pior, ainda mais, todos os sintomas, porque a mulher fica mais sensível, a mulher, até apareceu um joinha ali, a mulher fica mais intolerante. Aí a gente consegue perceber o porquê de tudo isso. É, e olha para você ver, né? Aí o cortisol alterado, progesterona baixa, predominância estrogênica, aí pode estimular também resistência à insulina, pode aumentar acúmulo de gordura, aí vai gerando a obesidade pela inflamação. Amiga, é um ciclo assim em cadeia, sabe? Então, assim, quando a gente pensa, a gente falou de várias doenças, mas voltando novamente para a obesidade, é claro, né, que obesidade tem relação com o estilo de vida, né? A pessoa tem que ter consciência disso, é só as emoções dela. Tem a ver com o estilo de vida também, o que ela come, a forma como ela dorme, se Sim, ela se exercita ou não. Mas o que ela precisa entender é, será que tem um fator emocional também existente. envolvido com a minha obesidade? Porque, Odri, às vezes eu até uso a frase, eu até anotei aqui para falar para as meninas, que geralmente eu falo que a obesidade ela pode ser um grito silencioso do corpo. É como se o corpo quisesse dizer assim: "Ei, olha para mim, eu tô aqui", sabe? Sim, Então pode ser esse grito silencioso, que a pessoa talvez esteja tentando dizer: "Olha, esse corpo aqui carrega uma história". puxa vida, que forte isso. Né? Ou talvez a obesidade seja um abraço que a gente falou, né, do abandono, do abuso sexual. É, Então, talvez é um abraço que o corpo tá te dando para te dar proteger, para tentar te proteger da dor emocional que você tem. Então a gente precisa entender o que essa obesidade está querendo mostrar, o que essa obesidade está querendo dizer, e a gente não comentou, mas eu acho que é importante também a questão da pessoa ter a exclusão do sistema familiar. Então, por exemplo, na minha casa, é, todo mundo é gordo. Então, se eu emagreço, eu sou excluída desse sistema familiar. Gente, sim. entendam bem, não é que a sua família vai te excluir, tá? Isso é É somente. inconsciente, é da sua mente. Não é que seja real. Provavelmente Sim, sua família não vai te excluir se você emagrecer. Mas a sua mente, inconscientemente, ela entende que se você emagrecer, você não faz parte mais daquele daquele ambiente, sistema. né? E aí tem Que uma forte exclusão isso. do sistema familiar. Então tem que avaliar também, esse pai era obeso, essa mãe sofre de obesidade, essa família é uma família obesa, porque isso pode estar influenciando também na obesidade da pessoa. Ou você tá me ouvindo, Adri? Estou perfeitamente. Tá. Outro ponto também muito interessante é a questão de do apego emocional à comida. Eu conto, já contei essa história para você, já contei para as minhas alunas também, que quando eu era criança, por exemplo, eu lembro da minha mãe fazendo um miojo muito gostoso e dando aquele miojo assim na boca da gente e tal. E aí eu fiquei muitos anos com aquele apego emocional ao miojo. Tipo, quando eu tava triste, eu queria comer o quê? Miojo. Miojo. Por quê? Porque eu lembrava do sentimento que eu tive ali em relação à minha mãe com aquele miojo. Então, muitas pessoas podem acontecer isso, elas terem relacionado a comida com algum sentimento ali de, de felicidade ou de não se sentir abandonado, de se sentir seguro. Eu lembro uma aluna nossa do Health que ela falou, não sei se você vai lembrar dela, não vou citar o nome dela aqui, né, para não expor ela, mas ela Sim, falou que todo dia à tarde ela tinha que comer um bolo, eu porque lembro. ela, eu acho que era com a avó, né, que ela É, sentava, ou era com a mãe para tomar um café da tarde, era alguém assim, a avó ou a mãe, mas tinha uma né, representatividade de afeto. Ai, de foi forte afeto. isso. E aí ela não conseguia deixar de comer o bolo por causa disso. E o emocional é tão louco, Dri, ó, hoje. Ai, gente, é porque vai vir as coisas na minha cabeça, eu não paro de falar, né? Não, Mas é pode porque eu vou soltar. Eu amo lembrando. quando você traz esses cases, essas histórias que são reais, que você vivencia. Eu vou Amo. lembrando, hoje eu atendi uma paciente, olha que legal, que tem tudo a ver com isso. Ela tá acima do peso, né? Ela tá com mais de. Ela não ela não tem obesidade, assim, né? Mas Sim. ela tá bem acima do peso, tá? Ali uns 12, 15 quilos acima do peso, né? E aí, essa minha paciente, ela me contou a seguinte história.
Ela falou assim pra mim que ela emagreceu uma época pro casamento. Ela sempre teve um pouco de dificuldade, mas quando ela foi casar, ela perdeu peso. E aí, a partir ali da lua de mel, ela voltou a comer e foi engordando, 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 engordando. Aí, pra eu entender melhor, pra eu saber o que que ela comia, o que que estava acontecendo, eu perguntei pra ela: o que que você come? Conta pra mim tudo que você comeu ontem. Aí ela me relatou o seguinte: ela falou assim, ó, eu acordei, aí meu café da manhã foi pizza. Aí depois, meu lanche foi um bolinho, lembro se ela falou de chocolate, não sei o quê. Aí na hora do almoço, eu comi, eu acho que ela comeu frango frito, tipo nuggets, frango empanado, Sim, frito. sim. E suco Maravilha. tangue, e suco tangue. Aí à Gente, tarde, ela comeu pão com queijo e não sei o quê. Aí à noite, ela foi comeu pizza de novo. E ela falou que a alimentação dela é assim, que ela não come comida. Que ela só come fast food, tá? Ela não come arroz, feijão, salada e tal. ela não Aí come eu, comida de verdade, só essas coisas assim. não, aí eu perguntei assim pra ela, sempre foi assim, desde a infância, né? Porque às vezes a pessoa tem algum transtorno de Sim. seletividade alimentar, alguma coisa. Ela falou, não, eu fiquei assim depois que eu casei. Ah, que forte, Bianca! Olha que interessante, né? Então, depois do casamento, algo mudou. E aí, o que que ela falou pra mim? Que ela até consegue comer comida se a comida tivesse sido feita na hora. Mas, se a comida não tivesse sido feita na hora, vamos supor, ela fez a comida no almoço, aí ela colocou na Sobrou um geladeira para comer à pouquinho. noite no jantar. Ela não consegue, ela tem nojo da comida e dá ânsia de vômito nela. E que isso começou depois que ela casou. Então, assim, olha que Forte. interessante. Tem tudo a ver com as emoções. O que que esse Tem. casamento deu de gatilho nela? O que que trouxe? O que que esse casamento revelou? E ela acredita plenamente, ela falou isso em consulta, que isso aconteceu depois do casamento porque ela não gosta de cozinhar. Mas não é isso. Não é Meu porque ela não Deus. gosta de cozinhar que ela tá com esses sintomas, entende? Então, lógico, a gente vai começar o tratamento ali com ela. Eu expliquei que vai ter que comer comida, não, né? Nem que ela faça ali na hora a Com comida dela para ela certeza. conseguir comer. Mas ela também já tá tratando com a terapeuta e tudo mais. Mas aí fica a pergunta: por que que o casamento despertou esse gatilho Qual dela foi a não dor? conseguir, né? Então a gente Qual foi vê, a são dor? as emoções. Ô, Bia, agora tem uma pergunta que eu sei que você é especialista para responder, porque eu nunca vi alguém responder essa pergunta melhor que você. Por que que o intestino ele é chamado de segundo cérebro? E algumas pessoas falam que se olhar mesmo, se brincar, ele acaba sendo o primeiro de tão importante que ele é. O que que guarda lá, Bianca? O que que tem no intestino e qual a relação que ele tem com tudo também? E eu já ouvi uma vez você numa live falando sobre isso. Odri, o nosso intestino, ele também tem um sistema nervoso, que a gente chama de sistema nervoso entérico. Então, os neurônios, gente, não estão só na cabeça, não. A gente tem ali um sistema nervoso entérico no intestino. E o seu cérebro, ele está Não, interligado. para. Tá dizendo para mim que os neurônios, tudo bem, tem neurônio na cabeça, tem neurônio no intestino? A gente tem um sistema nervoso entérico. E aí a gente tem um nervo vago que liga esse intestino ao cérebro. Então é como se fosse uma tomada. Então o intestino ele é ligado diretamente no cérebro pelo nervo vago. Aí o que que acontece? Tudo que acontece lá no intestino, então, por exemplo, você foi lá comer o franguinho. Aí o Sim, frango foi metabolizado em proteína. Uma das proteínas do frango é o triptofano, que vai formar a serotonina, que é o neurotransmissor da alegria e da felicidade. Aí você tem a formação de serotonina lá no intestino. Aí o intestino manda uma mensagem pelo nervo vago, aciona o nervo vago gente, e que fala: ó, loucura. tá sendo produzido serotonina aqui, tá sendo Não produzido acredito nisso. serotonina. Aí o nervo vago manda uma mensagem, chega aqui no cérebro e fala: ó, tem produção de serotonina. Aí começa a ter liberação de serotonina cerebral também. Aí a pessoa se sente alegre, feliz, disposta. A mesma coisa também ao contrário. Tô chocada. A pessoa que a gente fala assim: ai, você já viu aquela expressão assim, Dri? Ai, fulano tá enfesado hoje. Já. Ai, fulano tá de Gente, mau verdade. humor, tá enfesado, tá cheio de Já. fezes.
Essa expressão é muito real, porque a pessoa enfesada, que é uma pessoa Ai, chama constipada, mesmo. com prisão de ventre, ela é uma pessoa triste mesmo, porque não tem produção de neurotransmissores. 95% da nossa serotonina é produzida no intestino, amados. Então, assim, tudo que acontece no cérebro pode atingir o intestino. Por exemplo, ansiedade, estresse pode dar, por exemplo, síndrome do intestino irritado, né? Então, as emoções podem afetar o intestino, assim como o intestino pode afetar as emoções. Inclusive, hoje já tem estudos de probióticos específicos para depressão e ansiedade, né? Estudos mostrando como as bactérias do intestino influenciam na depressão e na ansiedade. E por isso, gente, que o que você come modula essas bactérias intestinais. E por isso que uma pessoa que tem depressão, o mais importante é o que ela come. Não adianta a pessoa ser depressiva e comer 1 quilo de açúcar, glúten, leite, por aí vai. Bianca, eu tô chocado com esse nervo. Como chama? Nervo vago. Tô chocada. E você Pois sabe é. que você falando assim, dessa forma, me fez lembrar o filme Divertidamente, né? Claro que foi lá só na mente. Mas quando você falou desses neurônios, que são neurônios específicos aí do intestino, eu não sabia disso. Para mim isso é muito, assim, foi muito forte. E saber como o cérebro ele vai conversando aí, eu gostei muito do exemplo que você deu. Foi muito forte isso. E me fala uma coisa, uma pessoa então que está com o corpo desse jeito, não adianta ela suplementar, né? Porque está inflamado, está desse jeito. Qual o sentido que isso vai trazer? Adianta sim. Por Adianta? quê? Adianta. Porque o suplemento ele também ajuda a desinflamar. Então, por exemplo, às vezes o que a pessoa vai Ah, precisar é tomar um suplemento com curcumina, quercetina. Às vezes ela vai ter que repor a vitamina B12 dela, porque vitamina B12 baixa pode causar depressão e ansiedade. Ou às vezes a pessoa está obesa e esse estresse todo que está causando a obesidade dela, ela vai precisar usar suplementos adaptógenos do estresse ou suplementos que tratam a resistência à insulina. Então, isso de que se eu tiver inflamado, meu corpo absorve. Não, gente, é mentira. O ah. suplemento ajuda a desinflamar. Seu corpo absorve sim. Ó, então eu já vou até te falar uma coisa. Eu quero eu quero te fazer um convite já. E você não vai me falar não, hein? Porque Pode agora falar, você me Adri. deixou curiosa. Eu quero te convidar, porque hoje eu convidei o pessoal para você falar um pouco dessa parte da emoção e do corpo e do perdão, da falta de perdão. Eu vou te fazer um convite daqueles bem louco. Eu quero você domingo de manhã, domingo agora, eu quero te convidar para entrar às 6 horas da manhã. Não fala não, hein? Você não vai falar não. Bia, bate um papo com o pessoal sobre essa parte, sabe? Eu acho que vai ser bem legal algumas dicas assim para eles, sabe? Uhum. Dicas desinflamatórias, sabe, de alimentação, do que eles poderiam fazer. Vamos convidar o pessoal, vocês que estão aqui assistindo a live, diz para mim que você vai falar sim também. Mas esse domingo já? Já? Vamos, vamos. Você tá? Não, o problema não é ser no domingo, não. O problema é ser 6 horas da manhã, né, gente? Se eu convidasse ela fora daqui, ela ia dizer, eu vou pensar. Então eu já tô convidando, porque aí, gente, ajuda a convidar aí, ó. Aí ela não vai poder dizer que não, Bianca. Você não vai poder. Ó, não, eu vou aproveitar então. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer o seguinte. Eu postei para me incentivar, gente. Vocês precisam Tá, me ótimo, incentivar, tá? Eu ótimo. postei um vídeo sobre café no meu Instagram. E uma das dicas que eu dou nesse vídeo é para melhorar o humor. É como usar o café para melhorar o humor. Tá lá Então, no seu Instagram? no meu Instagram. Aí nós vamos combinar o seguinte, então. Odri, Ah, você tem outro celular aí? não, mas eu dou um jeito. Eu peço pro lado eu trazer aqui. Vê quantos comentários tem nesse vídeo do café. Tá, peraí, vou pedir pro. Deixa eu ver, deixa eu pedir aqui pro pessoal da equipe olhar o seu Instagram para Foi o ver. último, foi o último Peraí. vídeo que eu postei. Tem uma publicação e depois tem ele. Tá, eu vou pedir pro pessoal olhar lá. Quantos comentários tem no seu vídeo? Tá lá no seu Instagram, né? É. Peraí.
Aí nós vamos combinar o seguinte. Eu vou falar uma quantidade de comentários. Se tiver uma quantidade específica de comentários até sábado à noite, eu vou no Amanhecer Domingo. Para vocês poderem me incentivar. Sério? É. Tá, então eu vou pedir pro pessoal olhar lá. O pessoal tá dizendo que eu vi. O pessoal tá dizendo eu vi. Eu pedi pro Lázaro olhar lá nos seus comentários, pedi pro Dani para ele fazer um print. Ó, Ah, vou vamos passar. colocar aqui. Ó, Vamos colocar, meu Instagram é doutora Bianca Cabral, gente, para quem quiser me seguir. colocar aqui, ó, doutora Bianca Cabral. Ah, você já colocou aí. Ótimo. Eu pedi pro Dani olhar lá quantos comentários tem. Que aí a gente tem que falar aqui para eles quantos que tem que ter até sábado. Ó, ela falou que tem 65, 68 comentários. A Dai colocou lá, tem 68 comentários. Ah, então tá bom. Então, se até sábado à noite tiver 100 comentários de vocês lá, aí eu venho no Amanhecer no Domingo. Tá. Ó, gente, então vamos lá. Então, Hoje, compartilhem o vídeo, comentem, que aí eu venho no Amanhecer no ótimo. Domingo. Combinadíssimo. Então, ó, eu vou colocar aqui depois para vocês 548. Não, não é isso não, pelo amor de Deus. Não, tem 548 curtidas. Deve ter 65 Ah, tá. comentários. Tá. Então, a Precisa gente ter vai combinar, ó. comentários. Se passar de 100 comentários, e aí eu quero que vocês enviem para o máximo de pessoas possíveis, tá? Tem que passar de Ótimo. 100 comentários lá. Ótimo. E Não, nós tem vamos que fazer curtir isso. também. Vamos, Não, ó, pode deixar. Você vai. tem 200 pessoas nessa live. Se as 200 curtir o vídeo, nós vamos ter 748 curtidas. Então vai ser isso. Ótimo. 748 curtidas e 100 comentários eu vou no Amanhecer Domingo. 748 curtidas. Isso. Vou combinar aqui, ó. E 100 comentários. Curtidas e 100 comentários. Ótimo. Nós vamos Aí, lá, hein, gente? nós vamos pro Amanhecer no Domingo. Ótimo. Vocês têm que me animar, gente, porque acordar 6 horas da manhã não Não, é mas ela 5 e vai, pode meia. deixar. Pode deixar que você estará no amanhecer domingo, tá? Pode dar um jeito lá, vai passar de 100. Eu até vou fazer o print aqui do combinado que a Bianca tá fazendo com a gente, ó. Para ela bater um papo com vocês no domingo, tem que ter pelo menos 748 curtidas e 100 comentários. Então vocês vão me ajudar, tá? Porque a Bianca vai acordar e vai lá bater um papo com vocês, porque ela vai dar dicas de como desinflamar o corpo de vocês. Ela vai dar várias dicas de alimentação. Olha lá, o pessoal já tá trabalhando em cima do que você colocou. Muito bom. Bia, me fala uma. A Bia já colocou aqui, ó, doutora Bianca Cabral. Ela já colocou o Insta dela aqui para vocês. Doutora Bianca com 2 Cs Cabral. Deixa eu te fazer uma outra pergunta que para mim também é bem interessante. O que você daria como dica para o pessoal, você como médica e atendendo bastante pessoas, quais são, deixa 2 dicas para eles, como é que eles podem melhorar a emoção deles, como é que eles poderiam melhorar a mente? Já deixa aqui um petisquinho do que você vai falar para eles no domingo. Tá. Então, para melhorar as emoções, eu acho que tem 2 dicas muito boas para dar. A primeira é você é o que você come. Então, evitar comer industrializados. E tem 3 coisinhas que pioram muito as emoções. Glúten. Assim, glúten é o primeiro lugar. Leite Tá. e açúcar. Glúten, Glúten, anotem aí, ó. leite, Glúten. açúcar industrializados. Tira esses 4 que você já vai ter uma melhora assim, de 50% das suas emoções. E para quem tem fibromialgia, dor no corpo, doença autoimune, todo mundo vai se beneficiar dessa dica. Então, assim, retira glúten, retira o leite, o açúcar industrializados. Retira por 30 dias, gente. Só para vocês verem como é que vai surpreender vocês. 30 dias só. Faz um teste, ó. 30 dias. Então, descascar mais e desembalar menos, tá? É a primeira dica. A segunda dica para melhorar as emoções, e aí, gente, eu não vou colocar aqui a dica da terapia, porque eu sei que vocês já fazem terapia com a Adriana, e isso é muito importante, tem que fazer. Né? Todos nós temos que cuidar da mente, então precisa sim ter uma terapeuta, uma coach junto para poder cuidar. Então eu já estou partindo do pressuposto que vocês já fazem parte da família Amanhecer da Adriana. Já, porque se não fizer, já faz parte, então agora. Porque se não fizer, tem que ser o primeiro passo. Por favor. Então, assim,
Nem vou dar essa dica. Então, a dica é, partindo do pressuposto que vocês já estão na família Amanhecer, então a primeira dica agora é cuidar da alimentação. Se você não sabe cuidar sozinha, agora você tem que entrar para o Health, para a última turma do ano que vai abrir em outubro. Então, já faz parte Perfeito. da família Amanhecer, vem para o Health. O segundo ponto é a questão do contato com a natureza. Gente, o contato com a natureza tem um poder sobre nossas emoções, assim, maravilhoso. Uma dica muito simples do contato com a natureza é se expor à luz solar assim que você acorda. Sério? Acordou? Abre a janela, se exponha à luz solar. Eu já faço isso há muitos anos, sabe, Dri? Mas nos últimos meses eu comecei. Porque antes, assim, eu acordava, fazia minhas coisas em casa e depois eu ia pro parque. Você sabe disso. E Sim, aí eu sim, com a tomava Dodô. sol Ela tem uma ali no parque. cachorrinha que é É. ainda atualmente é a filhinha dela. É a minha filhinha. É a Dodô. Mas agora não, agora eu mudei um pouco e assim que eu acordo, eu vou pra minha varanda tomar sol. Eu e Dodô. A gente fica lá na varanda, aí a gente toma uns 10 minutinhos de sol, 15 minutinhos, aí depois eu vou fazer um café e tudo mais, e só depois que eu vou pro parque. Então, Sim. gente, essa é uma dica tão simples. E a exposição à luz solar de manhã vai fazer controle do cortisol, do hormônio do estresse, vai ajudar no pico de melatonina à noite, que é o hormônio do sono, e vai ativar a produção de serotonina, que é o neurotransmissor da alegria, da felicidade, do prazer. Uma dica muito simples dessa. Outra dica também de contato com a natureza é pisar na terra, pisar na grama, Aterramento. pisar na areia, que é o aterramento. É comprovado cientificamente. O aterramento ele é anti-inflamatório, ele melhora doenças autoimunes. Deixa eu te Então, perguntar faz. esse negócio de aterramento, que eu me lembrei agora, já te cortei aqui, desculpa. A pessoa fica dando choque às vezes na gente. O que é É, isso? a Audrey, o nosso corpo, ele possui elétrons, né? Quem estudou no colégio, que fez primeiro, segundo, terceiro ano no colégio, aprendeu física, né? Então, a gente tem átomos, esses átomos contêm elétrons. Então, o nosso corpo tem energia. Quando a gente vai fazer um eletrocardiograma, a gente está vendo a energia do coração, né? Um Verdade. eletroencefalograma, a gente está vendo a energia do cérebro. Então, assim, o nosso corpo ele tem energia. Então, quando a gente leva esses choquinhos, é por causa desse sistema energético do nosso corpo. E o aterramento faz equilíbrio desse sistema energético do corpo. E por isso que ele é tão Ah, anti-inflamatório. não sabia essa relação também, Bia. Não sabia. Então vamos lá. Você falou, pega papel e caneta aí e pega essa dica. Doutora Bianca já deixou algumas dicas para vocês. Então a pessoa retira primeiro os quatro vilões aí inflamatórios. Repete para eles, doutora Bianca, por favor. Glúten, leite, açúcar industrializados. Retira isso por 30 dias, já vai sentir a diferença. Já. Tá. E aí depois, quando a pessoa acorda, Vai se expor à luz solar assim que acordar e vai fazer aterramento. gente, isso é fantástico. Gente, isso não custa dinheiro nenhum. Nenhum, de graça. E que a pessoa vai desinflamar. Que legal, muito bom. Essas dicas eu amei demais. Anotem aí as dicas, tá? Ó, tem várias dicas que a doutora Bianca também deixou lá no Instagram dela, tá? Doutora Bianca com 2 Cs, Cabral. Sigam lá. A Bia tá com várias dicas. Aliás, né? Tem bastante novidade aí também. A Bia tá filmando, tá fazendo uns vídeos bem legais. Daqui a alguns dias já vai seguindo lá que vocês vão ver. Palavras finais. O que você deixaria de mensagem para o pessoal aqui? Ah, eu acho que eu deixaria para a gente não ignorar o que o nosso corpo quer mostrar, né? Então, o nosso corpo, ele dá sinais. Ninguém tem câncer do nada. Então, primeiro a pessoa tem fadiga, ela tem cansaço, ela tem um cisto, ela tem um nódulo, uma pedra. Aí depois é que ela tem um câncer, né? Então, assim, antes da obesidade, vem muitas emoções, vem muito estresse. Antes de uma endometriose, vem uma mulher maravilha, uma mulher guerreira. Então, assim, amados, não ignore os sinais que o seu corpo dá, né? Não ignore o que as emoções querem falar para você. Muitas vezes a gente não quer procurar uma terapeuta, uma psicóloga, porque a gente não quer mexer na dor, a gente quer só colocar tudo para debaixo do tapete. Só que não adianta.
porque o corpo, ele manifesta as emoções reprimidas. Então, se eu tenho uma mensagem para deixar que é não reprima o que você sente. Trate o que você sente, busque ajuda, trate a causa raiz dos seus sentimentos e só assim você vai conseguir realmente ter uma saúde plena. Bia, que lindo, viu? Que lindo. A gente não pode ignorar. Fiquei muito feliz, viu, de você ter dito sim para mim, para os nossos seguidores, ter tirado esse tempo. O pessoal está dizendo aqui, ó, que amou a live. Eu gostei muito da sua presença, das dicas. Eu gosto muito do seu jeito simples de falar. Eu nunca mais vou esquecer o nervo vago. Nunca mais, nunca mais vou esquecer. E aí, né, o pessoal colocou aqui, não ignorar os sinais. Obrigada, viu, Bia? Obrigada, assim, de verdade, pela sua presença aqui, por você sempre dizer sim para o programa Família Amanhecer. Na turma de número 42, eu estou trabalhando o perdão com eles. Na turma de número 43, com inscrições abertas desde ontem, nós estamos aí, a gente vai trabalhar a questão da família. E eu gosto muito também quando a gente deixa uma frase que a minha cura é a cura da minha família. Sim. Você lembra da Márcia, né? A Márcia da Arte de Tomar Café. Eu gostei muito da história dela, porque quando uma pessoa muda o jeito de cuidar do corpo, toda a família muda. Toda a família muda. E ó, o pessoal está falando para eu suspender aqui os comentários. Vou desativar aqui que eles querem fazer um print. Vamos lá, então. Fazendo um print aí de que você esteve nessa live. 1, 2, 3. Ótimo. Marquem a doutora Bianca, me marquem, tá? Para nós podermos compartilhar. Essa live vai ficar salva assim. Eu vou deixar aqui. E vou deixar também, junto com, quando eu salvar a live, eu vou deixar o Instagram da doutora Bianca e vou deixar a missão que vocês terão que cumprir para que a doutora Bianca ela venha com a gente no domingo, no programa Família Amanhecer, às 6 horas da manhã. Bia, um grande beijo, obrigada de coração, viu? Volte Obrigada, Adri. quantas vezes você quiser, você é muito bem-vinda aqui e é muito bem-vinda no programa Família Amanhecer sempre. Obrigada, Adri. Obrigada, pessoal que está aqui na live. Muito obrigada pelo carinho. E vamos que vamos. Até domingo, então. Vejo você, nós vamos bater lá, viu? Nós vamos bater o Quero recorde. só ver. Vamos Você ver se vai vocês vão me ver. fazer acordar às 5h30 da manhã. Você vai ver, nós vamos ter a doutora Bianca no domingo lá para dar dicas de alimentação para vocês. Grande beijo. Bia, valeu. Obrigada, Tchau, pessoal. Adri. Boa Obrigada. noite a Obrigada, todos. pessoal. Fiquem com Deus. Que legal, né? Muito legal a presença da doutora Bianca. E, ó, inscrições abertas para a turma de número 43 do programa Família Amanhecer. Então, se você ainda não realizou a sua inscrição, corre, faça a sua inscrição para a turma de número 43 do programa Família Amanhecer. Nós vamos trabalhar na turma de número 43 a família, blindagem familiar. Quando você resolve olhar para dentro da sua família, quando você resolve cuidar da sua família, valorizar o que a sua família tem, corre lá, inscrições abertas para a turma de número 43 do Programa de Saúde Mental e Emocional, Programa Família Amanhecer. Grande beijo, boa noite, obrigado por você ter estado aqui.